pontos escuros vai estourar onde está a luz, tá vendo? Você não acha melhor? Não Agora, acho. nesse momento? Não acho. Porque se estourar, você não não. consegue Sim. trabalhar na edição. É mais fácil ser clareado do que você tirar o estourado na edição. Tá Bom, ouvindo o que eu tô falando. agora com as pernas esticadas, não tão abertas, O ruim é complicar isso. os braços esticados ao lado do corpo, com as palmas das mãos viradas para o teto, paralelo ao corpo, o braço. Não precisa ser muito fechadinho, não, é só uma posição confortável. Com a palma da mão virada para o teto, língua relaxada dentro da boca. Esse trabalho, ele parte do trabalho de exaustão, do energético, da primeira parte de preparação dos exercícios que o Bournier desenvolveu com o Lume. E a partir dele, esses espaços de percepção, de auto-percepção, de percepção do espaço, que eu vim desenvolvendo alguns dos exercícios que vocês vão experienciar, que faz parte da minha pesquisa de mestrado. Tem uns quase 10 anos que eu venho trabalhando e desenvolvendo isso, seja dentro de sala de aula ou dentro do processo de criação do ator. Então eu quero que aos poucos vocês relaxem e respirem. Só respire, sente a respiração, vai desconectando das preocupações lá de fora, das outras preocupações. Enquanto respira, sente qual parte do corpo toca o chão. Se o chão está mais frio, está mais quente, uma parte do chão. Se cada toque desse chão no meu corpo é igual ou não. Onde estão os espaços onde esse chão me encosta. Eu estou percebendo cada pedaço do meu corpo, como ele está. E eu sinto que o tecido que encosta na minha pele é diferente se eu estou de calça, se eu estou de saia, se eu estou de short, se eu estou com tecido jeans, se eu estou com tecido de brie, a minha blusa que é de algodão, se eu estou com blusa de frio, se eu estou com uma blusa mais curta. Qual parte do meu corpo está em contato com o ar, qual parte está em contato com essa roupa. E essa roupa é real, ela existe, ela está em contato comigo, assim como o chão. Enquanto eu respiro, eu vou sentindo o toque desse tecido na minha pele. E como cada pedaço desse tecido encosta de uma maneira diferente. Em alguns lugares ele aperta mais, outros ele dá mais espaço. Outros eu nem sinto direito. Conforme eu sinto a respiração entrar e a respiração sair, junto com a respiração eu vou percebendo o corpo. Aos poucos, esses toques, esses tatos vão ajudando a construir uma imagem de como o meu corpo está. E junto com essa imagem, eu vou experimentando pequenos movimentos que são praticamente imperceptíveis para quem está do lado de fora. Esses movimentos são nas extremidades das mãos e dos pés, as pontas dos dedos. Muito, muito lento, muito leve, pequenas contrações. Só eu sinto o impulso que eu envio para esses dedos. Muito de leve. E aos poucos esse movimento vai começando a aparecer. Dedo dos pés, dedo das mãos. Mas de leve. Bem de leve, sem ansiedade. Cada um vai no seu tempo.
esses movimentos são impulsos. E cada impulso ele é diferente, ele não é igual. Então, cada impulso, para cada movimento, eu sinto ele propositalmente. Eu tenho consciência do que eu fiz. Eu tenho uma imagem do que eu estou fazendo. Se é só o dedinho, se é só o dedão, se é só uma falange, se é o dedo inteiro. E isso vai ganhando os punhos, os tornozelos. E ao mesmo tempo eu vou criando uma imagem interna de como são esses ossos, de qual músculo está contraindo, qual músculo está relaxando. Não importa se esse músculo existe de verdade ou não, se esse osso existe de verdade ou não, o que importa é a imagem que eu crio desse movimento, do que tem ali dentro. Aí aos poucos esse movimento vai ganhando os pulsos, o tornozelo. E quando ganha o tornozelo, necessariamente envolve o joelho, e se envolve o pulso, um pouquinho o cotovelo também entra. Isso vai crescendo, envolvendo a cabeça do fêmur, o quadril, os ombros. Cada um no seu tempo vai descobrindo esse movimento. E eu não deixo de ter uma imagem, pode ser uma imagem de algo que eu crio na minha cabeça, e a imagem pode ser só uma sensação. Não precisa ser uma imagem real que você consegue visualizar. Mas pode ser também, pode ser o que você quer construir, o que você está construindo. Não tem certo e errado. Esses movimentos aos poucos vão crescendo e vão envolvendo a coluna e a cervical. Esses movimentos vão aparecendo cada vez mais. Esses movimentos são cada vez mais perceptíveis para mim e para o externo. Ao ponto que eu começo a sentir que meu corpo se apoia diferente no chão, porque uma hora o peso está sobre uma coxa, outra hora está sobre as costas. Até que esse movimento vai crescendo e vai virando um espreguiçar. E esse espreguiçar lá no chão. E eu me torço. Nesse plano baixo. Aos poucos eu abro os olhos e sigo nesse fluxo. Eu continuo nessa imagem interna, mas agora eu também tenho uma imagem externa. E eu vou espreguiçando no plano baixo. Isso. E aproveito para lubrificar as articulações. E contrair, esticar os músculos. E o meu corpo vai virando como se fosse um pano de chão que eu estou torcendo. E aos poucos eu vou experimentando os apoios, ainda no plano baixo e espreguiçando. E aí eu vou, passo pelo plano médio, volto para o plano baixo. E vou testando os planos. E brinco com a dinâmica, acelero de novo. Eu passo pelo médio, volto para o baixo. Passo pelo alto, volto para o médio, fico no baixo.
Vou dando uma dinâmica e uma precisão para esse movimento. E aí eu vou. Eu movimento e eu passo pelo plano médio, passo pelo alto, vou pro plano baixo, de dinâmica, tem peso. E eu vou ganhando espaço. Eu salto e volto. E vou dando dinâmica com esse movimento. Esse movimento vai ganhando velocidade, vai ganhando espaço. E eu passo pelos planos, e o plano médio, e vou para o plano alto. Vamos lá. E eu vou dando uma dinâmica, e eu vou ganhando espaço. Vamos lá. E vai. E deixa o corpo ir, não segura. E vai pro plano baixo, vai pro médio, vai pro alto. E vai. E vamos lá, e aumenta a dinâmica. Vai, aumenta o espaço. Vai. E ocupa, e cresce. E movimenta, e percebe o espaço, não espreme o colega. Vamos lá. E eu vou aumentando essa dinâmica. E eu vou e ganho espaço. E vou preparando. Vamos lá. E daqui a pouco a gente vai colocar mais energia. Mais energia. E aí, quando eu falo foi, a gente explode pelo espaço, dando o máximo por 10 segundos. E aí para. E preparou. E foi, explodiu. E foi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Sente essa energia. Sente essa energia. Explodiu. 10, 9, 8, vai. Não engana não. Não se engana não. 5, 4, 3, 2, 1. E parou. E sente esse calor. Sente essa energia, sente esse cansaço e segura, porque pode explodir de novo. Enquanto eu seguro, eu sinto como se eu tivesse um poço de piche. Eu começo a me movimentar lentamente, nesse poço de piche. Eu não faço tensão desnecessária, mas eu seguro essa energia porque eu posso explodir de novo, a qualquer momento. Mas eu seguro. Eu controlo minha respiração. E caminho para o espaço, caminho para o espaço, caminho para o espaço. E explodiu! Vai! 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 Parou! Foi! 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 Caminhou pelo espaço, caminhou pelo espaço. Caminhou pelo espaço. Caminhou pelo espaço. Parou. Agora a gente vai voltar a se movimentar com o peso do bicho na gente. E ficar atento que a qualquer momento pode explodir no espaço de novo. Eu estou o tempo todo ligado. Eu sinto esse poço de piche. E eu posso ir para o plano baixo, para o plano médio. Eu estou preparado para explodir a qualquer momento. E eu me movimento ocupando espaço. De olho aberto, percebendo o espaço, eu vou me conectar com um colega.
eu não preciso deixar evidente para todo mundo, mas nós dois precisamos saber que nós nos conectamos. Vai ter um trio. E eu não paro de me movimentar e ocupar espaço. Enquanto eu me conecto, eu percebo o que é esse espaço, como eu estou nesse espaço, como eu me movimento nesse espaço, como a pessoa com quem eu me conectei se movimenta. Eu brinco de dinâmicas, eu vario a velocidade, eu vario o tempo, eu vario o plano. E esse espaço não é só espaço, ele tem uma luz. Então eu percebo como ocupo o espaço, como eu me movimento no espaço, a sombra que eu faço no espaço, as sombras que as outras pessoas fazem no espaço. Se eu fui para um espaço com mais ou menos luz, se com quem eu estou conectado, essa pessoa está como? Eu não preciso ficar olhando para ela o tempo inteiro para estar conectado com ela. E eu brinco com as relações de claro e escuro. E eu ocupo o espaço. E eu vario a dinâmica. Mas eu não paro de me conectar com tudo que eu já acumulei. Eu sinto a calça que está em mim. Eu sinto o ar que está aqui. Eu sinto a blusa. Eu sinto se o meu cabelo está preso, está solto. Se eu estou de brinco, se eu estou de pulseira. Se uma parte dessa roupa me aperta e outra não. Eu sinto minha pele, eu sinto o toque no chão, eu sinto onde o chão está frio, onde está quente. Eu sinto o calor da pessoa de por quem eu passo perto. E eu me desafio, eu não fico só onde eu já estou acostumado. Eu não paro de perceber tudo que eu já fiz até agora. Existe um chão, existe uma parede, existe um escuro, existe um claro, existe minha blusa, existe minha respiração, existe a respiração do outro, o olhar do outro, o meu olhar. Aos poucos, vocês vão eleger um dos dois que quer ficar no claro, quer ficar iluminado, enquanto o outro quer fazer sombra nesse um. Então um quer ficar claro e o outro não deixa. Mas não é uma disputa. Não tem um que vence. É um jogo. É uma brincadeira. Pode passar pelo escuro e pela sombra, que ninguém está perdendo, ninguém está ganhando. Mas a gente está em jogo. E a sombra não é só a sombra do meu corpo no corpo do outro. A sombra é onde não tem luz também. A sombra é a sombra do corpo do outro que não está jogando comigo. O trio pode variar mais a dinâmica. Cada hora um. Vocês vão trocar.
escurecer. Outra hora um quer estar no claro. E esse outro que queria estar no claro agora quer escurecer. E tudo pode, tudo é legal. Ficar no claro, ficar no escuro. Mas eu percebo os desenhos que isso gera no meu corpo. Sem deixar de perceber o chão, sem deixar de perceber o tecido na minha pele, sem deixar de perceber a imagem que eu criei de mim enquanto eu respiro. E eu vario mais dinâmica. Está muito parecido o jogo de todo mundo. Agora um vai fechar o olho. E vão continuar o mesmo jogo de claro e escuro. Eu tenho várias formas de conduzir a pessoa. Se eu não conseguir, eu precisar tocar, não é um problema. Mas existe o ar que eu respiro, existe a luminosidade, existe o calor. Existe muita coisa para eu conduzir. Eu tocar o tempo inteiro também não é legal, porque eu já estou onde eu me entendo. E eu não me desafio. Como eu posso fazer essa outra pessoa ser guiada por mim? E eu que estou sendo guiado, o que eu estou sentindo? Eu continuo sentindo tudo que minha pele sente, eu continuo sentindo o calor, eu continuo sentindo o frio, eu continuo sentindo a claridade, o escuro. E tudo que eu faço, o tempo inteiro, eu estou sendo sincero. Eu sinto vontade de fazer isso, eu sinto vontade de estar nesse lugar. Agora quem está de olho fechado, abre os olhos. E esse jogo se mantém. De claro, escuro. E agora eu vou evidenciar para a pessoa, quando eu passar em um ponto de mais luminosidade, eu vou achar um jeito de evidenciar para a pessoa qual é a parte do meu corpo que está mais iluminada. Se eu sentir que é o quadril, eu dou um jeito de pontuar, acentuar, mostrar qual parte do meu corpo passou por essa área de maior luminosidade. Mas eu não deixo de jogar com o claro e o escuro. Eu continuo querendo me clarear e escurecer o outro. E como eu mostro onde está iluminado? Se é minha cabeça, se é meu ombro, se é meu pé, se é meu quadril. Mas se eu fico só na luz, também não tem graça. Como que eu consigo jogar com claro, com escuro? Se toda hora eu evidencio, qual é o meu momento de silêncio? Qual é o meu momento onde eu não estou com uma parte do corpo muito mais iluminada? Existe um espaço. Eu continuo ocupando esse espaço. Eu continuo pertencendo a esse espaço. E tudo que eu faço é sincero. Tudo que eu faço, cada gesto, cada movimento, é algo sincero. E agora, cada vez que eu acho algo interessante, aí não importa se está claro, se está escuro, eu sinto que é interessante, eu faço uma pausa para evidenciar para o outro que eu achei algo interessante em mim. Mas é verdadeiro. Se eu não achar nada interessante hora nenhuma, eu posso terminar o exercício sem fazer nenhuma pausa, que não é um problema. Agora quem estava de olho aberto vai fechar o olho e vão voltar para aquele primeiro jogo.
trio troca, quem ainda não fechou o olho, os outros continuam. Como é me deixar conduzir de olhos fechados, sem necessariamente que o outro me toque? Explodiu pelo espaço, abre o olho, explodiu, vai, ocupa, caminhou pelo espaço, caminhou pelo espaço, caminhou pelo espaço, caminhou pelo espaço, eu ocupo o espaço. Agora todo mundo vai se perceber continuando caminhando e vai se sentar na plateia do lado de onde a gente está, um a um. Não sai todo mundo ao mesmo tempo. E vai ficar um só nesse espaço caminhando por ele. Mas vocês sentam para deixar claro quem ficou no espaço e quem não está. Agora eu vou continuar meu trabalho de relação com o espaço, com o que eu vejo, com o que eu não vejo. Não só caminhando. Quais são as relações que eu já estabeleci? O que eu já experienciei? Eu vou estabelecer o jogo que eu quiser jogar. Eu sou verdadeiro comigo enquanto eu jogo. Eu jogo enquanto eu achei interessante. Quando eu achar que eu já achei, quando eu me cansar, eu saio e dou espaço para outro. Mas eu sou verdadeiro, eu só saio quando eu sinto que eu tenho que sair.
testes, vai só mais um. Só mais um, se ninguém quiser não tem problema. Ok. Vamos acender a luz lá então. A luz da sala. Pisquem. Vou só mostrar mais uma coisa para vocês. Se vocês quiserem sentar do lado de lá, que eu projetar ali. Tô indo. Oi? Acho que a posição daí vai ficar meio torta. Se puder apagar uma parte. Vocês conhecem? Vocês sabem o que é? O que é? Não precisa saber, eu vou explicar, mas só queria saber se alguém conhecia. Fala. Sim? Quem falou assim, o que é? Falando do movimento das luzes. Não, estou falando o que é esse vídeo que eu estou mostrando. Eu não sei. Vamos dançar de Nossa, que legal. É uma bailarina que elas dançou dentro do saco uma vez? Isso não é iluminação não, isso é colorização do filme, não é? Esse aí é. Pode acender a luz lá, por favor, se tem alguém perto. Bom, gente, é o seguinte. Isso aqui é a primeira. O pessoal das artes visuais do cinema, todo mundo sabe o que é. E a gente das artes cênicas, do teatro especificamente, a gente não sabe. A da dança varia, dependendo da escola. Mas o pessoal das artes visuais do audiovisual sabem a parte que interessa a eles. Essa é a primeira filmagem feita na história pelos irmãos Lumière. Foi em 1896, 86, agora eu esqueci. Ou é 86 ou 96. Final do século XIX. Isso eles sabem que esses frames foram coloridos à mão, frame por frame, para dar esse efeito de cor. Só que por que eles fizeram isso? Porque ela fazia isso na prática. E ela é a bailarina Loy Fuller. Ela é uma artista plástica e bailarina, mas ela é conhecida muito como bailarina. E ela, junto lá, com as pessoas que trabalhavam com ela, ela desenvolveu um dispositivo no início da luz elétrica que mudava a luz enquanto ela dançava. Então ela projetava as luzes no corpo dela. Aquilo é um tecido, tipo um tecido de gás, e aí ela tem um pedaço de pau na mão dela. E as luzes iam mudando de cor conforme ela dançava. Apagava um, acendia outro, ia mudando as cores. E ela também desenhava umas projeções, e isso projetava também no corpo dela enquanto ela dançava. Isso na época foi muito famoso, ela circulou bastante, Europa, acho que ela chegou aí nos Estados Unidos também com esse trabalho. Aí, isso é só para a gente pensar um pouco, assim, todos esses experimentos que eu fiz com vocês, agora, que a maior parte é invenção minha, ou algum exercício que eu conheço, de sensibilização e de relação, que eu fui testando de outra forma, mas aí eu fico assim, tá, mas que ato maluco é esse? Se eu tinha uma artista cênica que pensava a luz, projetava a luz em cima do corpo dela, no final
final do século XIX, e hoje, ainda hoje, na escola de formação, isso que eu fiz, às vezes é novidade, né? Tão novidade assim, não é algo tão extraordinário que eu estou fazendo, mas ainda assim é tido como novidade, tem alguma coisa aí, assim. E isso tem a ver com as inquietações que eu tenho dentro do meu processo de pesquisa, assim. Um exercício, por exemplo, algumas coisas, isso de fazer as coisas com as luzes já acesas, agora teve uma reafinada. Então, alguma parte do exercício não foi tão potente igual ontem, porque ontem tinham mais ângulos de luz. Então, tinha hora que a luz era uma luz lateral, tinha hora que era luz de contra, o contra estava independente, então tinha hora que você ficava sozinho e o contra mais forte, o que está sozinho está com uma cor muito fechada. Então, algumas coisas foram mais potentes ontem, outras hoje. Isso varia também por causa do ângulo dos refletores, assim. E isso, por exemplo, teve um espetáculo, que foi o Garatuja, que durante a gente ficou 5 anos rodando o espetáculo, e aí na hora a gente não teve tempo de montar tudo separado. E aí a gente montou, e aí enquanto eu afinava a luz, os atores aqueciam no palco. E aí na última parte, que geralmente a gente deixa para afinar o chão no último, tinha os corredores laterais, era eu afinando. Então eu ia um refletor até acertar, depois o outro, depois o outro, depois o outro lado. E aí esses processos, até dos focos e tal, parte do elenco tinha muita dificuldade de ficar na luz. E aí de ficar nesses corredores, de entender que aqui é o corredor e eu vou sair da coxia, eu tenho que sair no corredor para estar iluminado. Esse dia todo mundo ficou na luz. Aí eu falei assim, olha. Aí eu fui falar com eles, claro. A gente ficou aquecendo com aquela luz acesa o tempo inteiro, na hora que eu estava em cena eu nem precisava pensar, eu já sabia onde estava a luz. E aí esse foi um dos primeiros starts, assim, lá eu já tinha 2 anos que eu estava pesquisando isso, lá para 2008, mais ou menos. E eu falei assim, nossa. E aí eu fui começando a ter algumas ideias, assim. E aí parte do que eu fiz mais rápido também, assim. Uma parte do que a gente fez hoje foram 3 ou 4 aulas lá em São João del Rei, professor temporário de iluminação lá. E aí a disciplina foi em cima disso. Como era uma disciplina de 4 horas por semana, era um dia 4 horas. Deu para trabalhar também uma carga teórica bem legal, assim. Como o tempo de vocês é um pouco mais reduzido do que a de ontem, eu queria ouvir vocês. Isso vai me acrescentar muito para a minha pesquisa, saber o que vocês quiserem falar, quiserem perguntar. Se deixar, eu fico falando eternamente, porque eu adoro falar disso. Ninguém nada, gente. Foi tão assim. Nossa, eu também. Espero que no mínimo tenha sido prazeroso. Não. O Elvis, assim, eu acho bem válido porque a maioria dos espetáculos que eu vi, bem como você falou, às vezes a luz é uma puta luz que está ali e de repente quando vai acontecer mesmo, o ator estar na luz e aproveitar a luz, tipo assim, ele não aproveita nada, então tipo assim, fica como se fosse uma coisa, tipo assim, tá a luz aqui e o ator aqui, sendo que os dois deveriam andar juntos. Eu tô percebendo, tipo assim, não acontece. Às vezes tem aquela luz fechada, aquele foquinho certo, aquela luz delimitada, e às vezes acontece de não casar. Às vezes eu acho que essa falta de percepção da gente como ator, me colocando como ator, porque às vezes a gente está tão assim que a gente tem sempre essa brincadeira, vamos perceber o espaço, vamos perceber os colegas, vamos perceber, não, mas chega na hora que você entra numa pilha tão grande, você não percebe nada. E às vezes acaba você perdendo pontos que poderiam acrescentar muito mais àquela cena que você está fazendo, tanto a luz. Então, é preciso trabalhar com a luz, essa coisa de saber, como você falou, aonde está claro, aonde está escuro, aonde você vai ficar. E isso eu acho muito interessante. Eu acho que isso também está, eu acho que esse lance da luz e do ator e da atriz, né, trabalhar
Eu acho que esse lance da luz não tá, desse lance do ator, da atriz ter essa dificuldade de se relacionar com a luz, também está nesse processo que a gente acha que tem, não sei se é por conta da academia, não sei o que rola e tal, mas é que a gente sempre deixa a luz para o último momento, assim. E aí, inclusive eu falava muito isso, que eu preciso de um produto para poder iluminar. Só que ao mesmo tempo isso pode ser construído junto, e é justamente nesse lance que bate, do ator saber onde está a luz, de sentir onde está. Claro, já estava registrado, mas é claro, a pessoa, o ator e a atriz, eles estavam em construção do corpo, desse corpo que atua e também dessa luz que atua, né, junto. Então acho que falta um pouco da gente linkar esse processo com a iluminação também, sabe? Esse processo de construção de personagem e impregnação do ator com a luz também. Eu acho que por exemplo, o ensaio direcionado para a percepção da luz do corpo do ator é muito legal isso que a gente fez aqui agora, sabe? É um tipo de carga que a gente precisa ter como artista, assim, sabe? Eu achei muito interessante, principalmente sentir as temperaturas, Isso né? é muito legal. Pirar nas temperaturas, de sentir onde que na minha pele, porque a gente estava brincando com esse lance da pele, da roupa e da nossa pele. De onde que tem mais interferência da temperatura dessa luz, né? Onde que incide mais essa temperatura. Isso é muito gostoso, assim, eu queria poder experimentar mais, assim, infelizmente o tempo é muito curto, né? Mas é bem gostoso, assim. Nossa, que ótimo, que ótimo, viu? Arrasou. E é muito legal ver como que a luz forma uns significados muito legais, né? Ela dá um significado. A parte do brincar com o clarinho escuro da sombra lá que tava eu e a Paola, a gente não tava fazendo nada, eu tava tendo umas dramaturgias na minha cabeça. Por causa do brincar com a sombra, de entrar na luz e sair. Muito legal. Nossa, total. Quem tá de fora também. Já entende várias coisas, começa a ter várias significações diferentes. Só de uma luz. Semiótica. Eu tô querendo falar essa palavra. Assim, porque nessa fala vocês têm várias coisas, assim. Uma coisa que sempre, das primeiras reflexões que eu fiz, atualmente é bem distante, mas parte do meu pensamento vem da ideia do ator polifônico do Hernani Marreta, que ele fala que o ator polifônico não é o ator power que canta super afinado, dança, interpreta e faz ponta de pé e pirueta. Que é o ator que tem o domínio básico dos elementos que compõem os discursos do espetáculo. Então que ele tem, no caso, como o Hernani vem da música, da relação da música, ele é professor de musicalização, de voz, dessa parte, então ele foca mais no doutorado dele. Eu comecei a fazer iniciação científica sobre a parte que ele não tem domínio, que é da visualidade, aí eu recortei só cenário e luz e acabei falando mais de luz. Porque ele fala assim, por exemplo, na música, o cara saber cantar afinado não significa que ele sabe os princípios básicos da música. Que pro Hernani é mais importante, ele já mudou de ideia depois que ele foi pra França, pra Itália fazer o pós-doc com a Francesca, ele fala outra coisa diferente do que está o pós-doutorado dele, nega algumas coisas do doutorado. Mas isso serve. Ele fala que dentro dos princípios básicos que ele acha que é fundamental, os princípios fundamentais que ele chama da música, como por exemplo a diferença entre andamento e ritmo, que em geral no teatro não se tem essa diferenciação, que você fala que a cena está com problema de ritmo, enquanto na verdade, e aí você só aumenta ou diminui a velocidade com aquele mesmo ritmo. Você sabe a diferença de... Não tem problema, eu explico. A diferença de ritmo e andamento. Andamento é o pulso da música. É a velocidade, se a música está mais rápida ou mais lenta. Ritmo é a diferença de tempo entre as células. Então se eu faço isso é o ritmo. Se eu faço é o mesmo ritmo, só que mais rápido. Então essa é a diferença básica de... E aí essas coisas, você saber que existe essa diferença e você perceber o que é ritmo,
Porque às vezes ela sendo um problema de ritmo mesmo. Não adianta você fazer ela mais rápido. Você precisa mudar os tempos, onde você faz a pausa, quanto tempo você leva para caminhar, o tempo do gesto. E aí isso é ritmo, isso não é andamento, não é velocidade. E aí na luz, lá ele falava que era dos princípios básicos da visualidade, a forma, cor e composição. Só que, para a luz, você trabalhar os conceitos de forma, cor e composição não estava ajudando muito os atores. E aí, paralelo a isso, eu penso, o cara vai, fica 4 anos na graduação, tendo aula de voz, preparação vocal, e sai cantando desafinado. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Outros conseguem cantar afinado. Mas o cara fica sem ter uma experiência voltada para a relação com a luz, igual a preparação vocal é para a voz. Como que você quer que na hora do espetáculo o cara saiba se relacionar com a luz? Que é muito mais amplo do que ficar no foco ou fora do foco. É saber se relacionar, não é? Você fazer um trabalho de preparação vocal é muito mais amplo do que só cantar afinado ou desafinado. Você pode fazer um excelente trabalho de preparação vocal e as pessoas continuarem desafinando porque esse não é o foco do trabalho. E aí, junto com isso, eu sempre falo assim que quando eu vou falar de pintura, aí eu vou falar, sei lá, do Monet e aí das pinturas dele, é muito mais as questões artísticas que ele traz lá do que qual foi o tecido que ele usou na tela, qual foi a serra do pincel, se era um pincel 20, se era um pincel 15, se era um pincel 8. E tem tanta coisa que eu posso falar da pintura, como eu também posso falar só dessa parte técnica. E aí, o que seria se os refletores fossem os meus pincéis? O que seria a parte artística da luz, igual quando eu falo da pintura ou do desenho, sem necessariamente falar dessa parte técnica? O que é essa parte artística? Isso aí eu ainda não tenho resposta. Porque sempre quando começa a falar, vira uma coisa técnica. No livro pós-dramático, tem um capítulo que é da Cibele Forjar, que ela fala da luz no Cacilda. E aí quando ela está falando dos elementos que existem no pós-dramático na encenação do Oficina, da fragmentação, da dramaturgia, das várias Cacildas que existem, e aí você vê o conceito do pós-dramático. Só que na hora que ela começa a falar da luz, ela fala que é um satellite com gelatina vermelha, e ele fala assim, tá, mas... Aí eu fiquei mais tranquilo, assim, falei, bom, se até a Cibele Forjar, que a Cibele Forjar acaba indo mais para a linguagem mais técnica, na hora que ela vai falar dos elementos pós-dramáticos na encenação, então eu posso ainda não ter resposta sobre o que é isso. Só que eu preciso ter algum apontamento para eu falar isso para o ator, porque é claro que vocês vão formar e em algum momento vocês vão precisar lidar com um mapa de luz, vocês vão ter que montar, tem hora que não vai ter ninguém para montar e vocês vão ter que se virar. E aí nesses momentos, a parte técnica da disciplina de iluminação é importante. Você saber o que é um mapa, você saber ler o mapa, o iluminador te manda o mapa, não importa se é ator, o que você é produtor, é importante você ter noção do que está escrito ali nesse mapa de luz. E aí por isso que tem sim importância essa parte técnica. Mas a gente vê esse mundo ideal, que o ator nunca ia precisar botar a mão no refletor, que não é a realidade. E eu tenho uma carga horária muito reduzida. E aí, se eu tivesse que optar, eu ia optar por trabalhar mais as questões artísticas do que necessariamente nos refletores, porque virou o semestre, metade da turma não sabe mais o que é par, o que é luz. Então você ficou 6 meses, você fala assim, pô, só que na prática, na vida real, a gente precisa saber o que é cada um e não dá para ficar esquecendo porque você vai precisar disso na sua vida profissional. Então por isso que é importante ter essas duas partes dosadas, assim. E aí parte dos exercícios que eu fiz com vocês tem a ver, eu acho que é com o que a gente elege. A gente está acostumado a não priorizar a luz no nosso processo. Fonte luminosa a gente acha em qualquer lugar, seja lanterna do celular, do computador, um negocinho da bateria de carregar o celular, tudo você consegue ter, fósforo, tudo, luminário da sua casa, você consegue ter alguma coisa para você trabalhar com luz. E aí, tipo assim, o Armatrux, eles ensaiam com luz desde o início do processo, que eles estão experimentando luz. Tem 3 iluminadores no grupo. Mas será que é só por isso? Ou será que um grupo com 20 anos ele priorizou também ter equipamento,
ter pelo menos uma vara de luz? Qual que é a prioridade do grupo dentro desse espaço de formação do grupo, que eu priorizo ter a luz dentro do processo? Porque eu acho que também é isso, assim, a gente está acostumado. E eu, como iluminador, eu vou na sala de ensaio, eu gosto de ir no ensaio antes de existir nada. E aí eu vejo aquela experimentação, aquilo me dá uma ideia. A maior parte dessas ideias não vão entrar na peça, mas isso faz parte do processo de eu desapegar das minhas ideias também. Porque eu vou desapegando. Se eu chego no final do processo só, ou quando já tenho um esboço do espetáculo, dificilmente eu vou conseguir ter tempo para desapegar das minhas ideias, que às vezes é linda a ideia, e ter uma outra ideia que não é tão bonita, mas compõe melhor o espetáculo. E aí, por que suprime uma cena em relação à outra? Isso está lá no processo, lá atrás, que eu não vivenciei. Então eu quero estar na sala de ensaio. Eu quero ver só a experimentação. E aí mudou tudo? Mudou tudo. Aí tudo que eu criei já era. Tem problema? Não. Mas eu estou lá junto com os prazeres e as angústias da criação do processo. Então a luz fica dentro da construção da dramaturgia, da encenação como um todo. E isso, assim, os últimos espetáculos que eu fiz, eu sempre faço questão de conseguir ter pelo menos 1 ou 2 ensaios para eu testar a luz que eu estou imaginando, para os atores vivenciarem, para eles opinarem, para a gente ver os tempos, porque senão não dá. Por exemplo, o Salomé lá do Madame, a gente ficou 1 mês ensaiando com luz. E era super difícil, porque eram umas luzes de lâmpada de LED que piscavam, até a gente achar a dramaturgia, que era uma outra lógica de luz, completamente diferente dessa que a gente tem com esses refletores, é outro pensamento, é outro conceito. Foi super difícil a gente tirar a base que a gente estava acostumado a desenvolver a dramaturgia da luz para passar a trabalhar com outra. E aí onde que você faz isso? Na sala de ensaio. Se a gente não prioriza esses processos, nunca vai ter. Assim. Por isso que eu entendo o que você está falando, assim. Mas será que tem? Aí você é verdadeiro. Se eu fiquei experimentando com uma luminária, por que no dia do espetáculo então eu vou trocar a luminária para um refletor? Será que eu tenho que trocar mesmo? Será que eu tenho que usar refletor sempre? Beleza, aqui eu tenho. Será que eu consigo marcar ensaio, pelo menos um ou outro ensaio para eu poder testar a luz? E aí tem isso também. Ah, não, eu vou ensaiar. E aí a ideia de que eu estou perdendo o tempo do ensaio, porque eu estou montando luz no horário do ensaio, eu tenho 2 horas para ensaiar aqui. Se eu gastar 1h30 montando e meia hora ensaiando com luz, foi perda de tempo mesmo. Porque isso é muito comum, assim. Mas, assim, né, falou de alguém que está arte já há muito tempo, eu não sei como que está agora para a galera que chega na interpretação, mas eu já estou aqui, né? A gente não, quando a gente faz a interpretação, a gente não trabalhou luz nunca, assim, nunca mesmo, nem um ensaio, um refletor, que seja, porque o professor nunca entendeu que a luz era importante nessa composição também. Priorizou isso. Nunca priorizou. E às vezes a gente passava, eu pelo menos passei por todas as interpretações, tirando o TCC, sem ter apresentado com iluminação. Eu nunca apresentei, assim, porque o professor realmente não priorizava. Eu puxei essa disciplina na esperança de tapar esses buracos, assim. E com esse exercício eu achei super importante, porque eu consegui jogar com o meu colega, ele conseguiu me guiar, eu de olho fechado, eu sabia, eu conseguia sentir onde estava a luz, onde não estava. Foi uma relação diferente, assim. Eu acho muito, muito ruim não ter essa ligação com a interpretação. Direção ainda tem, né? Mas interpretação é zero, assim. Então, não sei, acho que uma dica dos professores tentar um pouco juntar Na minha graduação também. Mas isso tem acontecido mais esses últimos anos, desde que Geraldo chegou, para o último semestre mesmo, a disciplina o Wilson mesmo já trabalhou com a iluminação, então isso tem sido, e eu tenho incentivado realmente muito isso. Inclusive nesse semestre, olha, tantos ensaios não vai ser para fazer cena, é para fazer criação, não é para mostrar a cena final. Né? A iluminação hoje a gente acabou de marcar isso, mas é porque eu acabei falando, eu quero até assim, primeiro agradecer, eu acho ótimo, porque ele traz a pesquisa dele, traz um outro ponto de vista, e assim, eu sou diretora, dramaturga, então eu sempre vejo de um ponto de vista da visualidade, da relação do fora, ele traz esse ponto de vista próximo do ator e da luz, porque eu penso sempre o ator aqui fora, preocupado também com a luz, mas ainda esse ponto de vista da direção, da iluminação, então isso é muito original, Cris. Eu fico assim, tentando desdobrar enquanto pesquisadora, enquanto professora da área,
Sim, eu fico curiosa assim, hoje você trabalhou, eu fiquei aqui com os procedimentos, eu sou a figura do procedimento, né? Semiótica, ok. Então quando você traz essa, assim, o claro e escuro, eu vejo reverberações, porque eu também conheço o trabalho a tese do Hernani, quais são essas reverberações de jogos possíveis. Há um contraste muito grande entre quem é técnico de luz, não é que é técnico ou técnico, mas quem é da realidade do universo da técnica e quem é esse universo mais estético, longe da linguagem. Eu acho que a originalidade do seu trabalho está nesse lugar. Como criar procedimentos que não é... Eu não, nesse sentido, eu discordo da Sibeli Forjás. Porque... eu sinto isso que você está fazendo? Olha só, você começa a falar, caramba. Porque o que acontece? Eu acho que para você relacionar com a luz, o ator, por exemplo, é muito bom ele saber que é um setlight e que aquele Fresnel é uma luz difusora, legal. Mas a temperatura, o procedimento, a relação, o claro e escuro, a forma, o conteúdo, isso é interessante enquanto procedimento. Então eu estou bem curiosa agora para ler, para ver quais os procedimentos, porque tem, nesse sentido tem. E tem possibilidade de claro, escuro, cor, e também essa relação do escuro total. Então eu vejo possibilidades, né? Por exemplo, sou a professora da interpretação e não é minha área a atuação, mas é curioso quando vocês já se perguntam, né? Vocês já se colocam naquele foco e saem daquele foco e relacionam. Então eu fico me perguntando quais são esses jogos, quais são esses procedimentos. Que aí, sim, aí eu acho que pode ter essa possibilidade, não que vire uma gramática, mas que se torne pontos de partida, de estímulos e provocação para trabalhar mais isso na criação. Porque eu vejo muito isso, acho que é um argumento. Ou a gente trabalha a iluminação para, digamos assim, a finalização do espectáculo, né, do espetáculo em si, ou a gente trabalha de um modo só técnico. Então, ou seja, qual que é esse lugar de trabalhar criativamente, com o refletor, com as fontes luminosas, né, que não só é no, digamos, no apagar incêndio, né, que a gente fala assim, a gente tá apagando incêndio, tô fazendo um mapa aqui para você todo, eu tô fazendo uma luz aqui, que não é esse lugar, que é um lugar rasteiro, é um lugar superficial, não é um lugar de pesquisa, é um lugar muito comercial até, muito sem propósito, que é o que vocês falam, só uso, né, a iluminação no final, e também não é só esse lugar do ator que também tem que conhecer todo o equipamento. Acho que a minha questão fica um pouco essa, que tipo de estética ou tipo de procedimento você está buscando, que seja para esse ator que busca conhecer a linguagem luz, mas que também não é só na finalização, mas é na criação, porque me interessa o processo criativo. Né? Então, assim, são questões que eu acho que reverberam. Isso é a minha questão, assim, e não tem bibliografia sobre isso. Agora, o Paulo, não, mas eu acho que você tem que formular mesmo isso. O Paulo escrever está fazendo sobre a relação do ator com a luz, mas é como a luz modifica o ator na sala de ensaio. Sim. Que é um pouco diferente do que o que eu estou fazendo, que eu estou formulando exercício, e aí eu estou instrumentalizando o ator para ele se relacionar com a luz. O Paulo ele quer ver na sala de ensaio no experimento. O que modifica o ator no experimento com a luz. O mestrado da Camila tem a ver dentro da formação, do curso de formação, os experimentos com luz e a luz dentro do processo criativo, dentro da sala de aula, dentro da UF, que ela é iluminadora lá no curso, que é esse cargo que vai ter o concurso para cá em algum momento. E aí tem uma grande questão muito simples assim. O Craig, ele é incrível, eu acho mais interessante estudar ele se eu tiver que eleger, porque tudo assim, você tem que eleger, você tem uma carga horária. Se você coloca uma coisa, você tem que tirar outra, e aí não tem jeito. Então, por exemplo, eu traria mais Craig do que Stanislavski, assim, atualmente para as formações. E o Craig fala uma coisa, isso acho que é de 1905, o da teatro dele, que aí ele fala assim que o encenador ele tem que passar por todas as funções do teatro para que ele consiga comandar os operários das artes cênicas. Mas, por mais que ele tenha esse olhar de operário, ele tem um outro trecho que ele fala: antes o ator representava, hoje ele interpreta, e no futuro ele criará, nesse dia o teatro vai ser reinventado, não sei o que, não sei o que. Isso escreveu em 1905.
Aí você Tá fala, rolando, tá rolando. aí você fala assim, bom, então se lá, quando começou era do senador, tinha um monte de senador sabendo que era importante ele passar pelas funções, o Craig foi ator, figurinista, fez tudo, ele passou por tudo para ele poder virar diretor e ele pensava a luz do cenário em conjunto com as pessoas. Enfim, inclusive ele trabalhou com o Stanislavski. E aí, que faz a Dora Duncan, que apresentou ele pro Stanislavski. Aí eu falo assim, bom, então estamos lá no ator criador. E aí? Inclusive eu comecei a fazer isso por causa disso. Porque lá em Campinas eu via os grupos eram autossuficientes, em Barão Geral, no meu olhar com meus 15 anos, 16 anos. Então dentro do grupo, namorei 5 anos lá. Aí dentro do grupo você tem uma pessoa que não necessariamente é figurinista, mas entende o suficiente, um outro que consegue trabalhar com a parte elétrica e tal, e fazer luz. Então você tem ali dentro do grupo, cada um dominando um pouco, um consegue fazer preparação corporal, não sei o que. Aí eu falei assim, eu quero a minha formação passar por tudo. Aí no meu primeiro período já tinha lá chamando para fazer luz. Aí eu fui e fiquei, porque é o mercado que toda hora chama você fazer alguma coisa. E aí, porque o cenário, você não tem dinheiro, você não tem nada, você pega a sua cadeira e a mesa de sua casa. Figurino, você pega a sua roupa. Você não tem um dramaturgo, você escreve lá do seu jeito, tudo bagunçado, mas você escreve, se não tem dramaturgo, você dá um jeito. Se não tem diretor, você quer fazer do seu jeito. Agora a luz, não tem jeito. Você contrata alguém, nem você pode pendurar um refletor lá, porque você não sabe, tem medo de ligar aquilo lá e dar show. Então a gente sempre é contratado, mesmo se trabalha todo na raça. E aí, claro que durante a minha formação eu também passei dentro do que fui pra dança, fiz coisas de dança, fui passando, mas sempre a luz lá, e cenário. Eu cheguei a fazer figurino numa época, mas figurino bem complexo. Os figurinistas acho que são as pessoas com mais coração que existe de todas as funções da encenação, porque o figurino está dentro da ligação do ator e do processo criativo do ator. Só que o figurino tem uma relação com a visualidade da cena como um todo, com a luz que o iluminador criou, com o cenário que o cenógrafo criou, e entre cada figurino e cada elemento de cena. E além disso, tem ator que não quer ficar esquisito ou feio em cena. Isso é muito comum, muito mais do que a gente imagina. Por mais que a pessoa não, porque tem em determinado espetáculo, vai apresentar em determinados lugares, quer botar o figurino um pouquinho diferente, ou quer, dentro do processo dele, tem certeza que aquele figurino é o do personagem, só que aquele personagem não compõe com o espetáculo como um todo e o ator não consegue entender. Então, assim, parte da minha pesquisa com a Hernani era o meu entendimento do quão vazio, assim, um buraco gigantesco na formação do ator, essa relação com a visualidade da cena. Lá em Campinas, o trabalho do ator é incrível. Assim, em Belo Horizonte a gente não tem uma formação tão forte com o trabalho do ator como tem em Campinas, mas a visualidade da cena em Belo Horizonte é muito mais forte, ver a luz, o figurino, o cenário, as coisas que são criadas em Campinas, eu vejo que é frágil, mesmo alguns trabalhos, mesmo do mundo, assim, tem uns que são incríveis, são lindos, é uma luz simples que tem a ver com o processo, mas é simples também, porque eles querem evidenciar o trabalho do ator. Mas será que eu preciso diminuir a visualidade da cena para evidenciar o trabalho do ator? Ou será que eu preciso usar a palavra do momento, empoderar esse ator no discurso da luz? E aí não é só da luz, é porque o figurino é mais palpável. Se a pessoa tiver com a escuta aberta, ela vai entender que aquele figurino que ela está propondo não compõe com o espetáculo. Agora a luz, você tem que sentir. E aí depois você sente. É uma coisa do trabalho corporal. Como é que você faz a preparação corporal? Você tem que sentir, você tem que sentir seu corpo, você tem que entender seu corpo. E a luz é a mesma coisa, a música é a mesma coisa, você tem que sentir a música, você tem que escutar a música, você tem que... E aí a luz é isso, assim. E como ela é o menos palpável, que é o que a gente menos se relaciona, porque a gente também se coloca nesse lugar, porque na hora que vem o pôr do sol, e aí faz uma fresta de um furo passando lá, e eu vejo o feixe de luz, eu fico meia hora olhando para ele, achando ele lindo. Pô, eu sou um artista. E aí? Eu tenho alguma relação com a luz, eu tenho olho, eu vejo várias luzes interessantes no meu dia a dia, no meu cotidiano, que prendem minha atenção. Como que eu levo isso?
Como que eu me aproprio disso? Só que isso ainda é pequeno em relação a esse tipo de exercício que eu fiz, assim. Que é isso, não tem problema você estar no escuro, não tem problema você não estar tão bem iluminado, desde que você esteja construindo uma relação com isso. Eu acabei voltando a falar, porque está acabando quem fala. Acabou, acabou. Eu só ia colocar que eu tenho sentido, lendo tanta dissertação, acompanhando tanta gente da iluminação, e principalmente da espacialidade, que também é um lugar que me interessa muito, dessa desconstrução da espacialidade, que está havendo sim, o seu interesse, inclusive cita alguns iluminadores parceiros seus, que estão trabalhando nesse lugar do ator, performer, né, enfim, preparação. Eu tenho assistido um interesse maior nesse lugar, Cris. Eu estou falando de uma sensação contemporânea de pesquisa, que eu acho que esse lugar... A gente tem, por exemplo, várias grandes que eu digo assim, importantes trabalhos de iluminação, né, como Roberto Gil Camargo, como Saraiva, que são fundadores da questão de registro, né? Mas hoje em dia eu já vejo as dissertações, os mestrados interessados na construção de uma linguagem, na desconstrução de uma contemporaneidade em relação à luz. E acho que ele está indo no seu interesse aí. Eu tenho percebido acontecer isso. Uns 2, 3 anos para cá. Sim, é muito recente, sim. Mas começou a ser publicado tem pouco tempo. O doutorado do Gil Camargo eu ainda não vi. O mestrado dele tem na biblioteca, chama Função Estética da Luz, é legal dar uma lida, assim. É super simples, vocês vão ver, acho que se vocês lerem, vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer, que é uma área mais técnica. É com história e mais técnica. Assim, o Bob Wilson, uma página sobre o Bob Wilson, é como ele usa a luz. E é uma coisa mais técnica, não técnica assim, ele usou um satellite, um elipse, não nesse sentido, mas é mais técnico assim. Fala muito sobre os planos de foco também, de cada época também. Eu sei também lá no... Gil Camargo. Função estética. A gente acabou de digitalizar, mandei para você. Ah, é? Função estética? Mandei, a gente digitalizou. É porque você não viu o e-mail ainda. Não. O você digitalizou. Você está digitalizando tudo? Digitaliza o doutorado dele? Tudo. É só a gente tem que fazer um caminho. A gente tem que salvar esse texto aí. Muda o seu mestrado. Faz o seu mestrado digitalizando. Pirataria digital. Aí foi republicado, aí ele refez mesmo. Ele tem até um prefácio que ele fala, olha, cortei, determinado. E eu tenho as duas versões. Eu tenho só a mais atual. Aí a mais atual é a que eu digitalizei, que é da editora Perspectiva. Mando. Vocês querem falar mais alguma coisa? Isso é bom até para eu enxergar os caminhos que eu posso ter dentro da minha pesquisa. Eu faço daqui 2 semanas, hein? Eu acho interessante a parte de tentar criar essa maior consciência corporal com a luz, sabe? Consciência da luz no corpo. E eu não sei, porque hoje a gente só teve 2 cores, né? Vivendo na cabeça uma coisa que pode ser nada a ver, mas talvez sim, como fonte de pesquisa, você estava pensando sobre como chegar nisso, né? E aí eu lembrei dessas paradas de cromoterapia e tentar entender qual seria essa influência também das cores nesses corpos. E nessa literatura que tu falou. Tudo que eu posso pegar, citar o conceito e poder falar isso é ótimo. Sabe? E aí foi só isso.